como que a gente entrega verdadeiramente, sinceramente, assim, a nossa vida a Deus para poder viver da melhor maneira possível? A nossa entrega a Deus é um compromisso real em a gente ser o que Ele criou a gente para ser. Por que eu procrastino ainda? Tem um monte de coisa, bota post-it, põe despertador, põe aí, cara. Tipo, tu vai procrastinar pra botar essas coisas, tu vai procrastinar... O pessoal me desculpa aí, mas eu acho isso uma baita desculpa pra preguiça e pra falta de compromisso. O que você tá falando é assim, como é que eu trato a minha esposa enquanto mulher, não é isso? Do modo mais justo possível. Confesso pra você que uma das coisas que me dá mais tristeza no coração é quando eu percebo a minha impotência pra poder ajudar alguém. Diante do sofrimento humano, ele tem a ideia de que só um psicólogo ou um psiquiatra conseguem resolver. Os adolescentes de hoje, você acredita que eles são mais frágeis? Com 12 anos é assim, cara. 12 anos o moleque tem que ser capaz já de se sustentar, entendeu? Servindo aos adultos, que seja. Eu vou te dizer uma coisa, Taná, assim, eu gosto muito das pessoas que têm esse incômodo existencial. Esses são os que puxam o carro. Porque, de algum modo, entenderam que tem uma responsabilidade. De algum modo, os nossos pais sempre veem a gente como uma criancinha, né? E, às vezes, a gente sair da asa deles é muito benéfico para a vida deles mesmo, né? Sejam bem-vindos aqui a mais um Lá Fora, agora sim, finalmente aqui em Cascais, né? Então, mais uma vez, a gente pegou quase todos os dias de chuva aqui em Portugal. Tem uma super vista ali, um mar muito bonito, um cliff aqui, tipo super bonito também, né? Então as pedras ali, tem a boca do inferno aqui à nossa esquerda, tem ali um farol, mas se vocês não conseguirem visualizar nada, tem que vir aqui para Cascais, a gente está aqui no Palafitas. Agradecer aqui a abertura do espaço para a gente poder trocar essa ideia. Tô com o Ed, com a Camila e com o Rodolfo aqui. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Mas estavam com a gente lá na cave também, lá na aula, sim, né? Foi bacana pra caralho. Porra. Vai ser outra história depois. E aí, Enes, o que você manda? Vamos lá. Uma dúvida que surge assim pra mim é engraçado que eu vejo muita gente falando disso, né? Às vezes até sacerdotes, pastores e muita gente falando sobre entregar a vida a Deus. Mas como que a gente entrega verdadeiramente, sinceramente, assim, a nossa vida a Deus para poder viver da melhor maneira possível? A nossa entrega a Deus no fundo, né? Um compromisso real em a gente ser o que Ele criou a gente para ser. Essa é a primeira coisa. Então, assim, Deus é criador, Deus é pai e Deus ama a gente, não é isso? Ele criou a gente para algo, Ele criou a gente com uma certa função, Ele criou a gente para que a gente desenvolva a nossa vida de um certo modo, não é isso? Bem, não é muito difícil a gente saber como que a gente desenvolve a nossa vida. Quer dizer, a nossa vida ela vai ser desenvolvida no meio ali, evidente, né? Do serviço, do amor, da generosidade e, claro, a mesma coisa em direção a Ele. Então tem o serviço, o amor e a generosidade para as pessoas que convivem com a gente. A gente pega, no final das contas, algumas pessoas pegam aquele 0,01% do extraordinário, do fantástico, acham que isso é a vida de entrega a Deus. Essa que é a coisa defeituosa, entendeu? Isso não é a vida de entrega a Deus. Isso, assim, é um resultado final que, às vezes, algumas pessoas experimentam e Deus concede para que a gente... É isso. É o 99,9% da vida cotidiana, né? Entregue de modo generoso, amoroso, etc. É para as pessoas que convivem com a gente e para o próprio Deus que fazem essa entrega acontecer. Se isso não tem entrega a Deus, entende? Então, assim, e a outra coisa também que é importante. Algumas pessoas acham que a vida de entrega a Deus é aquilo que a gente faz na igreja. Sacou? Fernando Werner. A gente vai à igreja, é importante ir à igreja, né? Não tô dizendo que não é importante ir à igreja. Assim como é importante um carro ir ao posto de gasolina. O carro não existe para ir ao posto de gasolina, concorda? É o contrário. Ele vai ao posto de gasolina para receber algo que permita que ele tenha energia para rodar por aí. Cumprir o papel dele, né? Para cumprir o papel dele. Então, assim, é claro que um carro que não vai ao posto de gasolina, ele não anda. A vida de entrega a Deus é que você, claro, você vai à igreja, se abastece do melhor modo, vamos entender assim, e o que você conseguiu colher ali, né? Você conseguiu botar no teu celeiro ali, você vai para fora da igreja comunicando isso para os demais. Essa é a coisa importante, né? Então, assim, no final das contas, a gente está trazendo uma visão que não é simplista, mas é uma visão
simplificada, vamos colocar assim. Não simplificada no mau sentido. Mas que permite que a gente tenha uma vida de entrega a Deus. Não sei se eu respondo o que você perguntou, entende? Não sei se é isso. sim. Cara, a gente sabe, trabalho, cima, mas por que eu procrastino ainda? Você podia estar pior também, concorda? Claro, Pô, não tenho dúvida. Então a são várias, ideia vai aumentando. várias formas de olhar. Por que eu ainda procrastino? Tenho dúvida que você procrastina. Mas você podia ser pior, não podia? Então beleza. Então vamos posicionar as coisas de modo decente com a gente mesmo. Né? Essa é a primeira delas, ok? Então agradecer, essa é a primeira medida. Agradecer de verdade, assim, pelo fato de você não ser um vagabundo completo. A mulher tá aí feliz contigo, tem teus filhos, né? Sei lá. Então esse é o primeiro ponto, assim, cara. É uma coisa que eu acho muito desonesta da nossa luta cética, né? Da nossa luta de melhora e ascensão. É a gente só olhar ou ficar falando muito do que a gente não é ou não faz. É muito desonestamente só olhar o que tem e nunca olhar o que falta. Mas também é muito desonesto a gente dar muita ênfase pro que falta. Eu nunca acho produtivo. Eu acho. E também é o seguinte, aquelas coisas que a gente tem, né, pra gente olhar, como é que eu consegui? Não. Né? Você vai olhar e vai agradecer. Sacou? Então, isso é fundamental, isso é mais importante. Isso às vezes é a solução para procrastinação e para qualquer bosta que a gente tenha, assim, é posicionar tudo certo. Ou seja, eu não tô tão ruim assim e o que eu tenho não é bem graças a mim. Né? É porque algumas pessoas me comunicaram, porque, né, Deus me ajuda, porque eu tenho uma família boa, porque eu tenho... a gente procrastina porque a gente não tem ainda a noção exata do que nos espera, né? Do inferno mesmo. Né? Se a gente soubesse o que é, a gente não procrastinava 1 milímetro. Então, um monte de coisa, bota post-it, põe despertador, põe aí, cara. Tipo, tu vai procrastinar pra botar essas coisas, tu vai procrastinar... Ué, todo mundo pega um despertador e dá um depois, dependendo da situação, dependendo do dia. Depois eu vejo, depois eu resolvo. Então você bota despertador, você bota post, você bota isso aqui. Isso não é a solução. A procrastinação mesmo, ou seja, saber que tem que fazer algo, deixar pra depois, isso é preguiça, né? A preguiça é uma inclinação, uma das 7 inclinações fundamentais e negativas do homem, que todo homem tem isso, né? Então, claro, o que está no topo é a soberba. Ela é a mais grave, né? Mas se você pega 7 e você faz um arco assim, né? O 4 ele está aqui em cima, né? Então, por um lado, claro, a soberba é a última e a fundamental, mas por outro, a preguiça, que é a 7ª, ela é que está no topo da abóbada, iluminando ou escurecendo todas as outras, né? Então, a preguiça, que é a procrastinação, ela vai estar sempre presente na gente. Ela e a soberba vão acompanhar a gente até o fim da nossa vida. Tu nunca vai chegar e falar assim, cara, eu nunca mais fui preguiçoso. Eu nunca mais fui soberbo. Isso não vai ter. Tu sempre vai continuar identificando um algo de preguiça e um algo de soberba. Né? Porque a tua inteligência e a tua vontade, assim podem se perfeccionar infinitamente, porque elas são a semelhança de com Deus. Né? E você sempre vai notar que existe uma diferença grande entre você e Deus. Então você nunca vai ser tão diligente quanto Deus, né? E nem nunca tão verdadeiro quanto Deus. Então você sempre vai notar que você tem preguiça e soberba. O que a gente tem que fazer de fato é com que essas duas inclinações fundamentais, né? Uma que está no topo e outra que está no fim, elas não sejam o guia e o motor da nossa vida. Então, esse é o segredo acerca da procrastinação. A procrastinação enquanto fenômeno concreto, ou seja, você procrastina mesmo, bem, tá mal. Mas enquanto coisa que você sente, repara e se mobiliza para resolver, isso sempre vai acontecer contigo. Beleza? E claro, a meditação no inferno, a meditação da tua natureza, a meditação do amor aos outros que estão aqui, elas te ajudam muito aí, cada vez mais, ter mais força para botar isso em segundo plano. Aquela frase sua: trabalhe, sirva, seja forte no eixo. Eu percebo que elas têm dificuldade com a parte do trabalho. Eu prefiro que você falar que a parte do noite saco. Não, e no eixo também. Exato. Primeiro porque as que estão em casa, trabalham em casa, elas enchem o saco delas próprias, em primeiro lugar. E ficam deprimidas e ficam mal, não sei o quê, tal. E elas não me entendem porque eu trabalho e não encho o saco, só do meu marido. Tadinho. Vai, Nicole, vai. Então, assim, como é que eu posso ajudar esse pessoal? Como é que eu ajudo essas mulheres? Como é que eu ajudo essas mulheres a entender que trabalhar, seja lá que nós somos mulheres, temos que trabalhar. Também acho, olha. Trabalhar qualquer coisa. O que me dá no saco é isso. Posso falar o português claro aqui?
Pode. Depois não vai, o pessoal não vai ficar ofendido, talvez se é ofendido, Não. fica. Ó, beleza. Tem uma cena que é a seguinte cena. Da mulher que é, beleza, a mulher do nosso tempo, que é assim, cara, eu vou fazer faculdade, vou ser independente, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, beleza. Tem até essa cena aqui. A gente não tá conversando com elas agora, tá? Tô conversando com uma outra cena nascente, que é a seguinte. Claro, essa realidade parece muito opressiva pra todo mundo, tanto pra mulher quanto pra homem, você tá entendendo? É muito ruim essa realidade aqui, né? De você não ser dependente de ninguém. Falo, cara, porra, eu sou um trabalhador, um homem, sou mais independente da minha mulher, da Samia, sacou? Eu sou muito dependente dela. Então esse negócio de ser independente, beleza, então tem um pessoal que percebeu isso. E aí tem um subgrupo desse pessoal que percebeu isso, que tem uma ideia anacrônica e falsa da mulher da década de 40 ou de 30, né? Que tem que ir pra casa e cuidar da casa e do marido, beleza? Beleza. Primeiro que isso é falso, né? Na década de 40 e 30 a mulher trabalhava também. Agora a questão é a seguinte, aí você pega um monte dessas menininhas catoliquinhas, desculpa falar assim, cara, mas é como dá pra falar, catoliquinha, bota no diminutivo propositalmente, beleza? Pra não dizer que eu tô dando aqui o rigor do termo, né? Então, essas catoliquinhas, o que acontece? Aí ela vê isso e fala, não, agora eu tenho que ser uma mulher que cuida da casa. E aí fica pensando assim, não, quando eu casar eu nem vou trabalhar, eu nem vou fazer nada, eu vou cuidar da... Aí eu pergunto pra essa catoliquinha, ô filha, tu cuida da casa da tua mãe que tu mora? Se tu tiver isso na cabeça, beleza, tu vai me convencer. Se na casa dos teus pais e da tua mãe que tu mora, tu lavar a roupa, cozinhar, fizer a compra, né, não deixar tua mãe fazer nada, cuida da casa da tua mãe. Se tu faz isso com carinho, com alegria, de modo bom, por um tempo, não tá mais aqui quem falou, mas não é essa a realidade. A realidade é que na casa do pai e da mãe, ela fica se vestindo de modo modesto, né, e fazendo reels no Instagram. É isso que ela faz. E a porra da louça suja e a comida pedindo, botando lasanha assadinha no micro-ondas, ninguém cozinha nada, né? Beleza. Então isso aí já deu no saco. Primeira coisa. Depois é o seguinte, cara, aí a mulher vai e casa e não vem filho, por exemplo. Ela vai fazendo o que em casa? Francamente, Nicole. Não tem trabalho pra isso. Gira uma porra de uma... Vira uma louca. Uma louca? Vai encher o saco de todo mundo. Faz. Aí vem Neurótica. filho. Aí filho vai pro colégio. Cara, não é bom, o que tu fica fazendo naquelas 8 horas que o moleque tá no colégio? Naquelas 6 horas que o moleque tá no colégio? Tu vai no salão, vai comprar... Vai fazer o quê? Francamente falando, eu tenho que trabalhar, cara. Trabalhar. Óbvio que tem que trabalhar. Isso é uma loucura, é um anacronismo maluco. Seja lá no que for, tem que trabalhar, maluco, né? Maluco. Você é maluco, sacou? Sim. Eu não entendo isso. Eu acho isso, no fundo, de verdade, você me desculpa. O pessoal me desculpa aí, mas eu acho isso uma baita desculpa pra preguiça e pra falta de compromisso. E não tem por que adiar a maternidade por conta de carreira. Você vai adiar pra sempre. Você vai adiar pra sempre. A carreira nunca tá Porque a finalizada. maior parte das mulheres fazem isso. E a carreira nunca tá finalizada, concorda? Se for adiar por causa da carreira, quando que é o momento? Ela vai finalizar no momento que você já não vai estar mais fértil. E aí? Exatamente. Aí tu vai adotar, sei lá, exato. E não vai também, porque aí sai o outro, etc. Isso aí, Nicole. É uma questão de abertura, de amor, de generosidade, de entender o sentido do relacionamento, da família e abraça, sem medo. O medo é uma coisa que paralisa muito, né? É o medo, no fundo, que paralisa. A gente sabe disso. Não é uma ofensa, não é nada, é só como as coisas são, né? É um medo, no fundo, né? Assim, é medo de perder o trono, é medo de mudar o corpo, é medo de não ter ajuda, é medo... Sim, isso, óbvio que é. E tudo bem, você entende Vai isso. com medo mesmo. Aí você entende isso, não faz, mas que bobeira. Não, como assim que bobeira? Cara, eu não sou mulher, não posso falar isso. Eu não consigo imaginar o medo de mudar totalmente meu corpo. O medo de não ter o suporte, uma rede de apoio, o medo de perder o protagonismo ou a primazia. Esses são os medos, sacou? É uma pergunta que fala que é uma pergunta que se dirige diretamente ao amor, concorda? Né? O que você está falando é assim, como é que eu trato a minha esposa enquanto mulher, não é isso? Do modo mais justo possível. Então, o que é um relacionamento justo entre homem e mulher? Teoricamente quando eu estou diante de uma mulher, da minha esposa, né? Que é a relação mais íntima que pode ter entre homem e mulher. Diante dela, eu devo preservar, de modo sagrado mesmo, tudo quanto é feminino. Eu devo olhar para ela e querer que ela seja perfeitamente mulher. Tá? E completar nela
em mim, por mim, né? Eu só não vou dar pra ela, eu não quero que ela desenvolva o que é masculino, mas é o contrário. Eu completo nela tudo quanto é masculino, ou seja, nós somos uma só carne. Essa não é a ideia do que é o casamento, não se diz isso. É isso que é o tal de uma só carne, é assim, ó. Você sem deixar, ou seja, a Samia sem deixar de ser a Samia, ela, por mim, ela adquire o que é próprio do masculino. Mas em mim, não nela. E eu tento preservar nela o que é próprio do feminino. Uma mulher, ela é mais frágil, fisicamente falando, do que um homem. Então, não é não. Já viu uma lutadora de MMA, compara a lutadora de MMA com... Beleza, cara, mas você tá falando de... Não, beleza, compara a lutadora de MMA com o lutador de MMA. Essa que é a coisa. Tu compara uma lutadora de MMA com um lutador de MMA, fala, cara, ela é mais frágil do que ele. Ainda que ela seja mais forte do que um cara que... Né, não pode ser bobo e implicante, né? Pelo amor de Deus, você vai comparar A com B, você tá comparando coisas com coisas. Então, a mulher é mais frágil fisicamente, cara. Então, uma coisa que nenhum homem poderia fazer, nenhum marido, nenhum namorado poderia fazer diante de uma mulher é, assim, levantar a voz pra ela, cara. Por exemplo, ser grosseiro ou ríspido, porque ela já tá numa posição existencial, material, mais frágil. Então, você imagina que tem uma mulher que já é mais frágil fisicamente, sendo exposta a uma agressividade verbal, uma agressividade moral e eventualmente até uma agressividade, não tô nem falando de vez de fato, pra ser crime, mas uma coisa assim de, não, uma ameaça, cara, o que acontece com ela? Bem, em primeiro lugar, você já não completou nela a segurança que ela precisa e você fez com que ela ferisse a feminilidade dela, precisando se proteger de alguém que deveria estar defendendo, ou completando, ou dando segurança, né? Isso tem uma sabedoria aí, que é assim, cara, uma primeira coisa é garantir a mulher na sua feminilidade, dando a ela toda a segurança possível. Uma segurança mesmo, física, afetiva, financeira, se for o caso, né? Você não precisa ter mais dinheiro que a tua esposa, mas você ter o drive de sustentar nesse sentido, né? Esse assunto da segurança eu acho que é fundamental para compreender a dinâmica homem e mulher, em primeiro lugar. Tá? E você não é uma mulher que só me perguntou o que a mulher tem que fazer por mim. Então eu não vou responder da parte dela. Estou respondendo da nossa. Né? Um homem diante de uma mulher, estabilidade, né? Delicadeza, carinho, né? Se deixar... É uma coisa que é interessante, assim. Às vezes o homem reclama muito do carinho que não recebe da esposa, etc. Mas olha, o homem talvez tenha que dar carinho antes mesmo. Entendeu? Porque isso dá segurança. Isso dá a tal da segurança, entende? Então assim... A gente, talvez, eu sei que é meio esquisito e às vezes alguns caras se sentem humilhados e tal, isso é uma bobeirada. O cara tem que dar carinho antes. Quando você dá carinho antes pra tua mulher, pra tua esposa, pra tua namorada, ela se sente segura, né? E aí ela naturalmente vai desenvolver aquilo que é próprio da feminilidade, que é envolver, né? Acolchoar, amaciar, entendeu? Ter um relacionamento é declarar, é o que eu declaro, é declarar que me falta algo. Me falta algo. Hã? Preciso de outro, né? Eu preciso de outro eu, né? Digo. E eu posso também falar assim, olha, não vou me relacionar com ninguém. Tá bom, então você tem uma dinâmica própria da expressão da excelência da tua pessoa enquanto solteira, enquanto solteiro. Mas quando a gente entra no relacionamento é isso, eu tô declarando, me falta algo que eu dei pra essa pessoa, assim, eu dei minha vulnerabilidade, eu dei um vazio, vamos botar assim, eu dei pra ela completar com amor. E ela me deu pra eu completar com amor, então eu tenho que honrar isso. Eu tenho que ir lá e completar nela. Confesso pra você que uma das coisas que me dá mais tristeza no coração, de verdade, né, uma das únicas coisas que me faz de verdade chorar, é quando eu percebo a minha impotência pra poder ajudar alguém. Quando você me põe um problema e eu não sei resolver, eu me entristeço. Isso é bom, isso é muito humano. Eu me entristeço porque eu quero o teu bem e vejo que eu não consigo ainda te ajudar. Diante do sofrimento humano, a gente tem sempre isso é um cacuete falso, né?
E tem a ideia de que só um psicólogo ou um psiquiatra conseguem resolver. Em alguma medida, claro, dependendo dos problemas e dependendo da situação na qual esses problemas estão postos, realmente só um psiquiatra ou um psicólogo vão poder resolver. Mas a amizade e o amor, no âmbito pessoal, bicho, ajudam muito. Pra já, né? O que a gente tem pra oferecer pra um amigo, de verdade, cara, isso não é pouco, é o nosso ouvido e o nosso coração. E no fundo, o que é pessoa? Pessoa é aquele ser que é feito pra se relacionar, né? Não existe uma pessoa sozinha, a pessoa precisa de outra pessoa, né? Justamente pra isso. Pra ajudar o outro a melhorar através, né, do amor, pra que a gente consiga ser o amparo e o sustento na solidão um do outro. Então, às vezes, o ouvinte habilitado, né, o ouvinte profissional, vamos colocar assim, ele ouve, entende e com todo o amor do mundo, às vezes, se for o caso, pede pra você elaborar mais, entendeu? Explicar melhor, né? Sem invalidar, sabe? E aí, no final das contas, muitas vezes, ao longo de 2, 3, 4 conversas, ou sei lá, a pessoa consegue elaborar melhor o problema. O que acontece é, às vezes o problema se apresenta menor do que ele era, e às vezes se apresenta, aí sim, maior do que ele era. Mas em todo caso, a pessoa sabe que ela tem alguém do lado dela. Isso é fundamental, alguém que escuta de fato, de verdade, sabe? Isso é bom, cara. Os jovens, os adolescentes de hoje, ou Sempre, né? Talvez, não sei. você acredita que eles são mais frágeis? Ou são mais mimados? Ou... Eu adoro adolescente, eu acho eles uns demônios, né? É assim, aquilo não serve pra nada. Eu adoro adolescente. Adolescente é um bicho que tá numa transição, né? Ele já não é mais uma criança, mas ele tá longe de ser um adulto. E esse não estar é o que gera neles, às vezes, apatia, né? É o que gera neles, às vezes, revolta. É o que gera neles, às vezes, assim, pensamento mágico, né? O que é o adolescente? O adolescente é o seguinte, olha, ele não tem a força, a capacidade, o manejo, ele não tem uma profissão, ele não sabe fazer nada, ele não, coitado. Só que ele não é mais uma criança, né? Quando esse adolescente, ele não adquire, ele não reúne capacidades técnicas, sobretudo, ou seja, uma capacidade de se sustentar, no fundo, ele vai prolongar essa adolescência. Para sempre. Né? Quando você dá todo o suporte para um adulto, você está privando ele da possibilidade de ser adulto. O que é ser adulto? É não ter suporte. Hoje, se eu não consigo botar comida em casa, eu vou mendigar. Assim, não tenho pai, não tenho avô, não tenho mãe, não tenho. É o contrário agora. Às vezes isso que a gente acha que é carinho e amor diante dos filhos, pode ser só, dito no português claro, vai estar estragando, né? E aí você tem um outro passo da adulteza, que é quando assim, eu me viro e tem um monte de gente que depende de mim. Aí esse é o passo da maturidade mais plena, né? Aí depende de várias formas, afetiva, com o meu conhecimento, ou é uma família que eu criei, ou... Assim, eu tomei responsabilidade diante de um grupo, né? Esse é o segundo passo da madurez, da maturidade, né? Então, no fundo, às vezes, o que ajuda muito a filha é falar assim, cara, agora, puxa vida, não tem mais dinheiro, puta, tá apertado aqui, agora eu tenho que viajar com teu pai. Isso é ótimo, né? Quer dizer, o moleque notar que tá sendo trocado por uma coisa supérflua. Isso é ótimo. Isso é o bem que você pode fazer para suas criaturas. Quer gerar revolta. E ela vai notar que essa revolta é estúpida. Você tá revoltada com o quê? Isso é muito bom. Isso eu já faço com meus filhos de algum modo. Eles são criancinhos, mas eles dizem assim, não pode porque eu tenho que ficar com a tua mãe. Então 12 anos é assim, cara. 12 anos o moleque tem que ser capaz já de se sustentar, entendeu? Servindo aos adultos, que seja. Isso é absurdo falar no nosso tempo, né? Parece assim, chocante. Aqui, aqui, no Brasil, bizarro. No Brasil que eu digo, no Brasil nas classes melhores, porque classe pobre, todo mundo sabe disso, porra. Todo mundo sabe disso. Mulher com 12 anos tá entregando picolé e tá ganhando dinheiro, cara. Mesmo que não possa trabalho infantil, não sei o que, mas que não é mais criança, não é mais trabalho infantil. Na cabeça, né?
Mas essa coisa isso aí a gente tem que olhar pra gente mesmo, assim, ó, um monte de coisa da insegurança da vida adulta é isso, então não ter certeza se consegue sustentar. Ainda falta um pouco, muito, falta para terminar essa trajetória e me tornar alguém. Eu quero me tornar alguém diferenciada naquilo que eu faço, mas ainda falta. E isso tem me trazido tanta pressão e ao mesmo tempo tanta nervosismo. E eu penso, como lidar com isso? Tá bom, Tainá, que bom. Ó, vou te dizer, Tainá. Tu acha que eu não tenho isso também? Acho que todas temos. Não, tô te perguntando de verdade. Tu acha que eu não tenho isso também? Vou te falar, assim, eu não tenho 26 mais, eu tenho 36, eu tenho 10 anos a mais que você. Tá? Eu vou te dizer uma coisa, Tainá, assim, eu gosto muito das pessoas que têm esse incômodo existencial. Eu gosto dos que não têm também, dos que são, tô por aí, sabe? Mas esses que têm um incômodo existencial, que é isso que você tá me dizendo agora, esses são os que puxam o carro. Esses são os que estão na frente puxando o carro. Porque, de algum modo, entenderam que tem uma responsabilidade. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande. E eu tô sempre, de verdade, assim, olhando a rota. Você imagina, eu era um médico atendendo em consultório e tava tudo bem. E eu mudei a rota, repara ou não? Então, assim, eu já tava com dores, eu tava com pródromos do parto. Eu já tava com aquelas dores do parto pra fazer a mudança que eu precisei fazer, que é o próximo passo. Você acabou de fazer isso, você estava no direito, não é isso? Você olhou e falou assim, cara, não é isso, vou fazer psicologia. E vou te dizer, Tainá, um psicólogo que não tenha isso aí, esse incômodo existencial, entendeu? Ele não vai conseguir ouvir as demandas graves e sérias das pessoas e entender que elas têm um lugar para nascer, entende? Tem um lugar para ser. Então o que eu te falaria? Eu vou te dar o conselho que eu dou para as pessoas e que eu já analisei em mim várias vezes. A gente precisa aprender a fazer duas coisas, eu acho, tá? A tratar essa insatisfação como uma grande amiga. Isso é uma primeira coisa. Isso é muito poético, mas a gente é meio poético, tá? E a outra coisa, tu tem 26 anos só, Tainá. Eu sei. Tu só tem 26, cara. Entendeu? Então, essa é uma outra coisa também. Vai até o fim agora, de psicologia. Beleza? Porque você tem 26, você já não tem mais 20. É isso que tá na tua cabeça, né? Eu não tenho dúvidas nenhuma de que eu vou até o fim. Vai até o fim. E tem muita gente nessa situação, né? Algumas pessoas estão nessa situação. É assim, ó, trata a insatisfação como um amigo, que vai sempre te jogar para você poder servir mais. Se preparar melhor, entendeu? A insatisfação, ela é um motor. É uma insatisfação agora que não tem solução, porque você ainda não tem as ferramentas para trabalhar. Então tu precisa se dedicar nesse tempo de faculdade, né? E daqui a pouquinho começar a atender gente. Olha a demanda, a quantidade de gente que precisa ser atendida, né? A quantidade de gente que precisa de alguém como você para poder estar ali usando o melhor da arte, o melhor da alma, o melhor da técnica para ajudar. Eu gostei, Tainá, disso aí. Eu gosto dessa insatisfação, não é masoquismo. Isso é estrutura humana, sabe? Está lá. Tudo bem? Sério, tudo já. Como é que é teu nome? E aí? E aí, Monique, tudo bem? Como é que você tá? E aí? Com certeza. Agora, olha só. Essa aqui é a coisa, né? Você tá com quantos anos? 29, né? Então, perfeito. É? Sério mesmo? Parabéns, estão atrasados. Mas é isso, Monique. Olha só, presta atenção. A questão é essa, né? Quer dizer, algum momento da vida a gente tem que dar o passo, né?
E a gente acaba ficando apegado aos nossos pais porque eles transferem também isso pra gente. De algum modo, os nossos pais sempre veem a gente como uma criancinha, né? E às vezes a gente sair da asa deles é muito benéfico pra vida deles mesmo, né? Eu acho que essa mudança de país é muito benéfica. Você tá curtindo aqui ficar em Portugal? Tá aproveitando? Tá legal ou não? É verdade. E não tem. E aí que tá a coisa, né? A gente conseguir também trabalhar uma certo, diria, entre aspas, complexo de culpa, né? Da gente estar longe dos nossos pais, né? Como se estivesse abandonando eles, etc. Não, a gente não tá abandonando. A gente continua de olho, continua atento. Evidente, né, que se tua mãe, teu pai, não sei se os dois são vivos ou não, estiverem precisando de alguma coisa, a gente vai dar toda a atenção do mundo e vai dar o suporte, né? Exato. Mas não tem problema nenhum. A gente tem que olhar para isso dos nossos pais e gostar, né? Curtir de algum modo, né? A gente é o filhinho deles e também quando a gente puder aproveitar, a gente aproveita porque isso faz bem para eles também, né? Quer dizer, a gente ficar no colo e deixar eles cuidarem da gente, mimar a gente. Mas, claro, só em coisas triviais, né, Monique? Naquelas coisas centrais da vida, aí não. Aí seria um peso que a gente jogaria pra cima deles que seria muito injusto, né? Então, por exemplo, né, você tá há muito tempo em Portugal, você vai pro Brasil, deixa a tua mãe cozinhar pra você, deixa ela passear com o neto, né, com a netinha, enfim. Tá tudo bem, né? Agora, as decisões graves, aí a gente tem que, de fato, preservá-los muito delas, porque senão a gente joga um peso pra eles que eles não têm como marcar com esse peso, não é isso? Faz sentido, né? Faz sentido. Um beijinho. Tchau. Fica com Deus. Tchau, mulher. Aproveitando que estamos aqui em Fátima, a minha conversão eu devo 100% a você, Doc. E é bom estar aqui nesse lugar falando essas coisas, né? Essa que é a verdade, assim. Tudo que você me fale sobre a minha vontade de ser mãe. O que nunca valeria a pena é apostar numa família que você já sabe que não vai dar certo, porque você tá com medo do tempo passar e você não virar mãe, entende? Joana do meu coração. Não, ele tá falando de santidade, não tá? Não é isso que a tua pergunta é essa, né? O piercing em si, ele não é nada. O que acontece é o seguinte, qual que é o sinal que você tá... O que você tá querendo passar com esse piercing, né? Você tá querendo passar assim, uma revolta contra teu pai, contra tua mãe, contra uma estrutura? Olha, revolta nunca é uma coisa que convém, né? A ideia é sempre pensar nos dias de hoje como se fosse um ponto final da nossa vida, né? A gente não pretende muito que o ponto final vai estar daqui 6 meses. Eu não sei, em geral, quem não vê perspectiva de vida, alguma coisa está nublando o nosso olho. Porque ser humano é ser em perspectiva, né? O ser humano é um bicho projetivo. Quando eu olho pra você, eu sei que você veio de um certo lugar e você tá indo pra outro. Isso é o ser humano. Quando a escolha profissional é feita só com base no dinheiro, é claro que em algum momento ela vai murchar e a gente não vai entender por que a gente tá fazendo aquilo, né? E vai ter uma crise, né?